Já se viu na cova dos leões, enfrentando inveja ou perseguição religiosa. A história de Daniel 6, no Antigo Testamento, revela uma profunda lição sobre o livramento divino. O profeta Daniel encarou uma conspiração e leões famintos, mas sua fé em Deus liberou um milagre. Há um ensinamento vital na coragem e oração de Daniel que pode fortalecer sua vida espiritual agora. Muitos que buscam essa força ainda não se inscreveram. Não perca esta revelação sobre a proteção divina e a soberania de Deus. Inscreva-se já e fique até o final. O que Deus fez por Daniel pode ser um farol para a sua salvação. Comecemos nossa jornada explorando juntos as profundezas de Daniel 6, uma joia do Antigo Testamento que tem tanto a nos ensinar. A história do profeta Daniel é daquelas que realmente inspiram, percebem? Ele, mesmo em terra estrangeira, sob o domínio dos medos e persas, brilhava por sua integridade e profunda conexão com Deus. O rei Dário, percebendo essa luz, fruto de uma fidelidade ímpar, viu nele um administrador leal e competente. Não era para menos, Daniel não buscava os holofotes, mas sua retidão o destacou. Dario precisava de gente assim para organizar seu vasto império. E Daniel era esse homem, um exemplo de que servir com excelência e um coração puro, buscando a proteção divina, abre caminhos inesperados. Sua vida era um testemunho vivo, mostrando que o caráter sólido e a fé inabalável são o que realmente constroem um legado. E o de Daniel estava apenas começando, mas já com contornos de honra e favor, um prenúncio da soberania de Deus em ação. Pois bem, o rei Dário resolveu dar uma organizada geral no reino, nomeando 120 sátrapas e, acima deles, 3 presidentes para prestarem contas. E adivinhem só, Daniel 6:3. Nos conta que o nosso Daniel se destacou de uma forma espetacular entre eles, porque nele havia um espírito excelente. Que coisa, hein? Esse espírito não era de arrogância, mas uma combinação de sabedoria, humildade e uma conexão espiritual que refletia a presença de Deus. Era tão nítido que o rei pensou em colocá-lo acima de todo o reino, um estrangeiro que servia a um Deus diferente, quase se tornando o segundo no comando do império dos medos e persas. Isso só reforça que quando vivemos com integridade, guiados pela fé e pela oração, barreiras são rompidas. O rei via em Daniel resultados e lealdade. Fica a reflexão. Estamos cultivando esse espírito excelente, aquele que busca o livramento do ego e a salvação de uma vida reta? O testemunho de Daniel prova que sim, é possível e é o caminho. Mas, como diz o ditado, árvore que dá fruto leva pedrada. A inveja, essa sombra que acompanha o sucesso alheio, começou a se manifestar. Os outros presidentes e sátrapas, vendo a ascensão de Daniel e os planos do rei Dário, ficaram mordidos de ciúme. É tão humano, não é? Em vez de se inspirar na fidelidade e integridade de Daniel, preferiram conspirar. Começaram uma verdadeira devassa na vida dele, procurando qualquer errinho, qualquer deslize para desacreditá-lo. Reviraram tudo, mas para a frustração deles, não acharam nada. O profeta Daniel era impecável em seus deveres. Que exemplo de firmeza, mesmo sob pressão e com tantos olhares maldosos. Isso só se sustenta com uma base sólida na fé e na certeza da soberania de Deus. A retidão de Daniel era em si um testemunho de sua comunhão com Deus e sua busca por livramento das armadilhas do poder, transformando sua vida em uma constante oração. Essa busca desesperada por uma falha nos ensina muito sobre a perseguição religiosa. Quando não há o que apontar no caráter, a fé vira o alvo. E foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Seus inimigos, como relata Daniel 6:5, chegaram à conclusão: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Que ironia! Sua maior virtude, a devoção a Deus, seria usada na conspiração.
Eles sabiam que sua fidelidade e sua oração eram inegociáveis, superando qualquer lealdade terrena, até mesmo ao rei Dário, se houvesse conflito. É um sinal claro da integridade de Daniel. Se queriam pegá-lo, teriam que mirar sua devoção. Que possamos viver de tal forma que nossa conexão com Deus seja nossa marca, um sinal da proteção divina e do entendimento da soberania de Deus, sempre buscando o livramento e a salvação que vem do alto, mesmo que isso nos coloque na mira, rumo à cova dos leões. Assim, essa primeira fase da vida de Daniel no reino dos Medos e Persas, marcada por sua ascensão e pela inveja que gerou uma conspiração, já nos deixa pensativos. Um homem de fé e integridade exemplares, que por sua luz incomodou os que preferiam as sombras. O rei Dário via nele um pilar para o império, um instrumento de Deus. Mas a maldade já armava seu bote, tecendo uma trama para testar a fidelidade e a força da oração de Daniel. A narrativa de Daniel 6, no Antigo Testamento, se encaminha para um momento de grande tensão. Como Daniel enfrentaria um decreto real que confrontava diretamente sua devoção? E como a soberania de Deus se revelaria diante da perseguição religiosa que se avizinhava, prometendo um desfecho na temida cova dos leões. A promessa de livramento e salvação seria testada, assim como a coragem do profeta Daniel. Pois bem, a inveja daqueles oficiais não ficou só no pensamento. Cientes de que a fé de Daniel em Deus era seu único ponto fraco, eles tramaram uma conspiração. Foram ao rei Dário com palavras doces, propondo um decreto real, que na verdade era uma armadilha mortal para o profeta Daniel. Este episódio de Daniel 6 nos mostra como a maldade pode se disfarçar, planejando uma perseguição religiosa sob o manto da lealdade ao império dos Medos e Persas, visando o fim de Daniel e seu encontro com os leões. A ideia central da conspiração era simples e diabólica. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, senão ao rei Dário. A punição? Ser lançado na cova dos leões. Eles sabiam da rotina de oração e fidelidade de Daniel a Deus. Era um golpe certeiro. Ou Daniel negava sua fé e integridade, ou seu destino estava selado. A inveja os levou a manipular a lei para silenciar um testemunho da soberania de Deus, fazendo a salvação de Daniel parecer impossível e sua coragem ser testada ao limite. O rei Dário, talvez iludido ou descuidado, assinou o decreto real. E aqui reside um ponto crucial da lei dos Medos e Persas. Uma vez assinada, não podia ser revogada. O rei, sem perceber a profundidade da conspiração, foi levado a criar a própria armadilha que condenaria Daniel, um de seus servos mais leais. Que lição sobre prudência! A justiça divina observava, mas a estratégia dos inimigos de Daniel parecia ter sucesso, abrindo caminho para a perseguição religiosa e o confronto com os leões. O livramento parecia distante. Este decreto real era o clímax da conspiração. Já que não podiam acusar Daniel de falhas administrativas, miraram em sua fé e prática de oração. Transformaram a fidelidade a Deus em crime. É uma tática antiga, usar a lei para oprimir. Contudo, a soberania de Deus tem seus caminhos. O profeta Daniel, mesmo ameaçado pela cova dos leões, não se deixaria abalar. Sua integridade e coragem seriam postas à prova, num embate entre lealdade terrena e devoção divina. A história de Daniel é, afinal, uma de milagres no Antigo Testamento. Com o decreto real em vigor, a armadilha para Daniel estava pronta. Seus inimigos celebravam, certos de que encurralaram um homem cuja integridade os ofuscava. A fé de Daniel seria seu delito, sua oração, a prova. O rei Dário tornou-se um instrumento na conspiração deles. A tensão cresce. Cederia Daniel para salvar a vida ou permaneceria firme em sua fidelidade, mesmo encarando os leões? Sua decisão revelaria a força de sua convicção.
um testemunho de coragem diante da perseguição religiosa e, quem sabe, um passo rumo a um grande livramento ou milagre providenciado pela proteção divina. Pois bem, o decreto real estava em vigor. A ameaça da cova dos leões era real e palpável. O que fez Daniel? Escondeu-se, desesperou-se. Nada disso. Assim que soube que o decreto havia sido assinado pelo rei Dário, ele fez o que sempre fazia. Como nos conta Daniel 6:10, ele foi para casa e no seu quarto de cima, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer antes. Que fidelidade impressionante! Nenhuma conspiração ou perseguição religiosa o desviaria de sua comunhão com Deus. Vejam só a ousadia e a coragem de Daniel. Ele não apenas continuou sua prática de oração, mas o fez com as janelas abertas, em direção a Jerusalém, um claro testemunho de sua lealdade a Deus e a sua herança espiritual. Não era uma oração escondida, temerosa, mas uma declaração pública de sua fé. Isso nos ensina que a verdadeira devoção não se curva ao medo, nem se envergonha do Evangelho, como diríamos hoje. A integridade de Daniel não era negociável. Ele sabia que a soberania de Deus estava acima de qualquer decreto real dos medos e persas e confiava na proteção divina para o livramento. É interessante notar que a oração de Daniel não era apenas de súplica em meio ao perigo, mas também de agradecimento. Dava graças diante do seu Deus, mesmo com a espada sobre a cabeça, por assim dizer, prestes a ser jogado aos leões, ele encontrava motivos para agradecer. Isso demonstra uma profundidade de fé e uma confiança no livramento e na salvação que só podem vir de uma intimidade real com o Criador. Que lição para nós, que tantas vezes nos esquecemos da gratidão nas pequenas coisas. Imagine numa situação dessas. O profeta Daniel, um gigante do Antigo Testamento, nos mostra o caminho da constância e da fidelidade. Essa atitude de Daniel era um ato de pura coragem e um desafio silencioso à conspiração e à perseguição religiosa. Ele não precisou fazer discursos inflamados contra o decreto real. Sua simples persistência na oração era o mais eloquente dos testemunhos. Ele sabia que a justiça divina prevaleceria, de uma forma ou de outra. Sua confiança não estava em sua própria força, mas na soberania de Deus, que poderia operar um milagre ou dar-lhe força para enfrentar a cova dos leões. Era a fé em ação, visível a todos, e um prelúdio do que Deus ainda faria. A constância de Daniel em sua devoção, mesmo sabendo do perigo iminente da cova dos leões, é um farol. Ele não mudou sua rotina, não alterou sua forma de se conectar com Deus. Isso nos faz refletir sobre a nossa própria perseverança na oração e na fé, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Será que mantemos nossa fidelidade ou vacilamos diante das pressões? O exemplo do profeta Daniel, registrado em Daniel 6, nos inspira a uma integridade que não se abala, confiando que, mesmo em meio à conspiração e à perseguição religiosa, a proteção divina e o livramento são promessas para aqueles que permanecem fiéis. Como era de se esperar, aqueles homens ardilosos não perderam tempo. Foram observar Daniel e, claro, o encontraram em plena oração, fazendo suas petições a Deus, exatamente como previam. Que cena! De um lado, a fé pura e a integridade do profeta Daniel. Do outro, a malícia e a inveja dos seus acusadores. Com o flagrante em mãos, correram ao rei Dário. Chegaram lembrando o decreto real que ele mesmo havia assinado, aquela lei dos medos e persas que proibia qualquer petição a outro ser que não o rei, sob pena da cova dos leões. Era a perseguição religiosa se concretizando. E então, com um cinismo cortante, eles deram o bote. Aquele Daniel, dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste.
Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. A acusação era clara e a sentença, segundo a lei, também. O rei Dário, ao ouvir isso e perceber que Daniel, seu servo estimado e de confiança, havia sido apanhado pela armadilha que ele mesmo ingenuamente ajudara a criar, ficou profundamente angustiado. O texto de Daniel 6,14 diz que ficou muito penalizado e propôs no seu coração livrar a Daniel, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Que reviravolta triste para o rei, que agora via a extensão da conspiração. A tristeza do rei Dário era palpável. Ele se deu conta de que fora manipulado, que a bajulação dos seus oficiais escondia uma trama para destruir Daniel, um homem de inquestionável fidelidade e coragem. O rei prezava Daniel não apenas por sua competência, mas certamente pela proteção divina que parecia pairar sobre ele, um testemunho vivo da soberania de Deus. Agora via-se preso pela própria lei irrevogável dos medos e persas. Imagine o dilema. De um lado, seu afeto e respeito por Daniel e o desejo de justiça divina. Do outro, a rigidez de um decreto real que ele não podia anular. A salvação de Daniel parecia depender de um milagre. Os conspiradores, porém, não dariam trégua. Vendo os esforços do rei Dário para encontrar uma brecha, um jeito de operar o livramento de Daniel da cova dos leões, eles pressionaram ainda mais. Sabe, ó rei, disseram eles, que é lei dos medos e persas que nenhum decreto ou edito que o rei estabelece se pode mudar. Era como esfregar sal na ferida. Eles queriam garantir que a perseguição religiosa seguisse seu curso, que a inveja deles fosse saciada com a punição de Daniel. O rei estava encurralado, sua autoridade limitada pela tradição e pela astúcia daqueles que usaram a lei para fins malignos. Uma triste mancha na história do Antigo Testamento referente ao tratamento de homens de fé. Assim, o cenário estava montado para um dos momentos mais tensos da vida do profeta Daniel. A conspiração atingira seu objetivo, a acusação fora feita e o rei Dário, apesar de seu poder, via-se de mãos atadas, incapaz de reverter o decreto real. A fidelidade de Daniel à sua oração e ao seu Deus o levara diretamente à beira da cova dos leões. A angústia do rei era um triste reflexo da injustiça que estava prestes a ser cometida, mas também um prelúdio da forma como a soberania de Deus poderia, quem sabe, intervir e prover um milagre de livramento. A integridade de Daniel estava prestes a enfrentar seu maior teste. Então, com o coração pesado, o rei Dário deu a ordem. E trouxeram Daniel, aquele servo fiel de Deus, para ser lançado na cova dos leões. Que momento terrível! A conspiração tinha chegado ao seu clímax e a perseguição religiosa mostrava sua face mais cruel. Mesmo assim, no meio daquela tragédia iminente, o rei disse a Daniel palavras que ecoam até hoje, conforme Daniel 6,16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma declaração de fé surpreendente, vinda de um rei pagão, mas que reconhecia a fidelidade e a proteção divina na vida do profeta. Imaginem a cena. Daniel, o profeta Daniel, conhecido por sua integridade e sua inabalável oração, sendo jogado àquelas feras famintas. Os leões eram instrumentos de execução no império dos medos e persas, e poucos, ou melhor, ninguém, escapava com vida dali. Era o preço que ele pagava por sua lealdade a Deus, um testemunho de coragem que desafiava a lógica humana. Mas as palavras do rei Dário deixavam uma centelha de esperança. A soberania de Deus poderia operar um milagre de livramento, uma salvação extraordinária, mesmo diante da morte certa. Após Daniel ser lançado na cova, uma grande pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova dos leões. O rei Dário a selou com o seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Esse selamento era uma garantia de que não haveria interferência externa, nem para o mal, nem para o bem. Se houvesse algum livramento, teria que ser inequivocamente um ato de Deus, um milagre que ninguém pudesse contestar. A fé de Daniel estava sendo provada no fogo, ou melhor, entre os dentes dos leões. Aquele selo real era a última palavra do poder humano sobre a situação de Daniel. A conspiração parecia vitoriosa, a perseguição religiosa havia cumprido seu objetivo terreno. Para os inimigos de Daniel, era o fim da linha para aquele homem de Deus. Mas, como sabemos pelas páginas do Antigo Testamento, a soberania de Deus muitas vezes se manifesta quando todas as esperanças humanas se esvaem. A cova dos leões tornou-se então não apenas um lugar de punição, mas um palco onde a proteção divina e a fidelidade seriam postas à prova máxima e, quem sabe, a justiça divina se revelaria de forma surpreendente. E assim, Daniel ficou naquela escuridão, cercado por leões famintos, selado por um decreto real e irrevogável. O rei Dário voltou para o palácio profundamente abatido, enquanto os conspiradores provavelmente celebravam sua aparente vitória sobre a integridade e a fé. Mas a noite seria longa, e a história de Daniel 6 ainda reservava surpresas, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a salvação do Senhor pode vir de onde menos se espera. A coragem de Daniel e sua confiança no livramento seriam recompensadas? Aquela noite foi de pura agonia para o rei Dário. O texto de Daniel 6,18 diz que ele voltou para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou que lhe trouxessem instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Que diferença da comemoração dos que armaram a conspiração! O rei, mesmo tendo cumprido o decreto real dos medos e persas, sentia o peso da injustiça cometida contra Daniel, um homem de fé e integridade. Sua preocupação demonstra o quanto ele valorizava o profeta Daniel. E talvez uma pontinha de esperança no Deus a quem Daniel servia com tanta fidelidade. Logo ao romper da manhã, mal o sol raiou, o rei Dário levantou-se apressadamente e foi com o coração na mão até a cova dos leões. Ele precisava ver, precisava saber. Chegando perto, com a voz embargada pela tristeza e pela expectativa, clamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel 6:20. Era um chamado de quem quase não ousa ter esperança, mas que no fundo anseia por um milagre, um ato da proteção divina que contrariasse todas as expectativas humanas diante daquela perseguição religiosa. Então, para espanto e alegria indescritível do rei, uma voz respondeu de dentro da cova. Era Daniel. Ele disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel 6:21-22. Que livramento espetacular! Um verdadeiro milagre operado pela soberania de Deus. A oração de Daniel e sua fé inabalável foram recompensadas. A justiça divina se manifestou, e o testemunho de Daniel tornou-se ainda mais poderoso. Os leões foram silenciados por um anjo. A alegria do rei Dário foi imensa. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Daniel 6:23. Quando o tiraram, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vejam a importância da fé destacada aqui. Não foi por acaso, não foi sorte. Foi a crença firme no poder e no livramento de Deus que sustentou Daniel e permitiu que o milagre acontecesse. A integridade do profeta Daniel, reconhecida por Deus, foi sua salvação naquela situação extrema. Um dos relatos mais marcantes do Antigo Testamento sobre a proteção divina. Aquele dia que começou com a expectativa da morte de Daniel,
transformou-se numa celebração da vida e do poder de Deus. A conspiração dos inimigos tinha falhado miseravelmente. A cova dos leões, que deveria ser o túmulo de Daniel, tornou-se o palco de um dos maiores milagres já registrados, um testemunho eterno da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem com coragem e um coração puro. O livramento de Daniel não era apenas físico, mas uma vindicação de sua fé e de sua integridade perante todo o reino dos medos e persas. A perseguição religiosa resultou num triunfo ainda maior para a soberania de Deus. Depois do incrível livramento de Daniel, o rei Dário, agora plenamente ciente da maldade e da inveja dos acusadores, não deixou barato. A justiça divina começou a operar através da autoridade real. O rei ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel, os arquitetos da conspiração, fossem trazidos. E conforme o costume da época e a severidade da lei dos medos e persas para falsas acusações ou traição, eles, seus filhos e suas mulheres foram lançados na mesma cova dos leões. O texto bíblico é duro, mas claro, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel 6:24. Um fim trágico, mas que serviu de testemunho contra a maldade. Com a justiça divina e real estabelecida, o rei Dário fez algo ainda mais notável. Ele escreveu um novo decreto real, enviado a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Neste decreto, ele exaltava o Deus de Daniel. Ordenou que em todo o domínio do seu reino, os homens tremessem e temessem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e opera sinais e milagres no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 26, 27. Que reviravolta! A perseguição religiosa se transformou em reconhecimento universal da soberania de Deus. O testemunho do livramento de Daniel e a proclamação do rei Dário tiveram um impacto profundo. A fé de um homem, sua fidelidade na oração e sua integridade inabalável, mesmo diante da cova dos leões, resultaram na exaltação do nome de Deus perante um vasto império. O milagre não foi apenas para Daniel, mas para que muitos conhecessem o poder e a proteção divina. Isso nos mostra como a coragem de um indivíduo pode ter consequências eternas e de longo alcance, um farol no Antigo Testamento sobre como a salvação e o poder de Deus se manifestam. E quanto a Daniel, o profeta Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel 6:28. Sua fidelidade não apenas lhe garantiu o livramento da cova dos leões, mas também continuou a abrir portas para ele em posições de influência. Sua vida é um exemplo de como a integridade e a confiança na soberania de Deus, mesmo em meio à inveja e conspiração, podem levar não apenas à salvação, mas também a uma vida de propósito e bênçãos. A proteção divina o acompanhou e seu testemunho perdurou. Assim, a história de Daniel na cova dos leões, registrada em Daniel 6, se conclui com a exaltação de Deus, a punição da injustiça e a prosperidade do justo. É uma narrativa poderosa sobre fé, coragem, fidelidade na oração e o incrível livramento que só a soberania de Deus pode operar. Mostra que mesmo diante da mais ferrenha perseguição religiosa, a justiça divina prevalece e um milagre pode estar a caminho para quem confia. Que possamos carregar as lições do profeta Daniel em nossos corações. A poderosa história de Daniel na cova dos leões nos mostra que a verdadeira fé em Deus e a integridade são escudos contra toda inveja e perseguição religiosa, culminando em grande livramento e testemunho. E você, de que forma a coragem e a fidelidade de Daniel te inspiram a enfrentar os leões em sua vida?
Compartilhe sua experiência ou sua maior lição deste estudo de Daniel 6 aqui nos comentários. Sua jornada pode abençoar outros. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja mais revelações transformadoras da Palavra de Deus, não se esqueça. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. Continue essa jornada de fé. Um vídeo especial com mais ensinamentos poderosos já está aparecendo na sua tela. Clique para assistir, que a proteção divina esteja com você. Aqui é o seu canal, Bíblia Narrada, levando a palavra que transforma. Fique com Deus.